Olá, vamos a mais um vídeo sobre sonhos? Nós, os junguianos, acreditamos que os sonhos são elementos importantes para o processo analítico, por serem comunicados do inconsciente para a mente racional, principalmente em momentos em que a pessoa está resistente a se lembrar de eventos perturbadores. E resistência esconde um medo inconsciente de reviver uma dor impactante. É um mecanismo de defesa. Bom, os sonhos podem parecer psicodélicos, na maioria das vezes, aparentemente sem sentido, pelo fato de a linguagem do inconsciente manifestada nos sonhos ser simbólica, exigindo interpretação da simbologia dos elementos sonhados. Os sonhos podem ter representação universal ou pessoal, dependendo de cada caso. Entendendo-se os sintomas de todas as doenças como manifestações da alma, como alertas para algo que reivindica a atenção, as doenças não devem ser vistas como o castigo de Deus ou do universo, azar ou mera causalidade. As doenças sempre são consequências de ações, escolhas do presente ou do passado que tenham causado desequilíbrios profundos no ser, afetando a alma e gerando estados adoecidos. Lembram-se do axioma quem semeia, colhe? É uma realidade. Vamos entender isso. As doenças têm relação com o propósito de vida do indivíduo, com o plano existencial das pessoas, com a jornada evolutiva do espírito eterno que somos todos nós. Quer entender um pouco da representação universal dos sonhos? Bom, vamos lá. A Wilda Turner contou no livro O Mundo Místico, Mágico e Maravilhoso dos Sonhos, numa edição antiga de 1997, que um médico russo, chefe da equipe de pesquisa do Instituto de Cirurgia Neurológica de Leningrado, chamado Vasily Kazatkin, chegou à seguinte conclusão sobre os sonhos, após estudar extensivamente os sonhos de alguns pacientes dele. Abro aspas para a fala dele. Fica muito claro que os sonhos são sentinelas que cuidam de nossa saúde enquanto dormimos. Tumores do cérebro, doença mental, doenças do coração, do pulmão e do estômago são comumente representadas nos sonhos de 2 semanas a 1 ano antes de a pessoa saber que está doente. Fecho aspas. Ele recomenda, segundo o relato de Tanner, que a pessoa consulte um médico e conte a ele todos os detalhes de qualquer sonho que fique se repetindo. Sonhos que se repetem são os primeiros sinais de doenças sérias. Mesmo que o médico não seja treinado na interpretação de sonhos, um sonho recorrente, isto é, que se repete, vai chamar a atenção dele para determinada área do corpo que deve ser mais bem pesquisada. Essa observação dele é confirmada por nós, psicoterapeutas analíticos, na prática clínica rotineiramente. Um sonho isolado sobre problema orgânico, físico, pode dizer algo sobre um problema passageiro. Atenção especial deve ser dada a um sonho recorrente, né? Como eu já disse, aquele que se repete integralmente ou no componente principal. Esse tipo de sonho deve ser considerado um aviso importante acerca de alguma possível doença física ou mental em construção e que pede intervenção urgente. Esse médico russo, Kazatkin, ensinou que sonhar com ferimentos em determinada área do corpo pode indicar uma doença naquela parte. Por exemplo, um ferimento na área do peito pode ser uma indicação de problema no coração, no pulmão ou na área do peito em geral. Em um trecho do livro O Mundo Místico, Mágico e Maravilhoso dos Sonhos, que eu já citei, Tanner cita um defensor da medicina holística, Norman Cousins, e a afirmação dele de que tudo o que nós sentimos e aquilo em que acreditamos afetam a nossa saúde. Isso é exatamente o que defende a psicossomática.
Para exemplificar isso, citamos um episódio real de histeria coletiva, bem perturbador, dos anos 80. Em certa ocasião, no estádio de futebol americano lotado da Califórnia, espalhou-se o boato de que as bebidas de uma máquina estavam contaminadas e intoxicando as pessoas. À medida que o boato se espalhou, muitos dos presentes começaram a passar mal, a sentirem sintomas de intoxicação. Houve até episódios de vômitos e desmaio em massa. Quando a notícia foi desmentida, os sintomas desapareceram imediatamente. O boato não foi proposital nem criminoso, só aconteceu. Se espalhou a partir do defeito em uma máquina. Esse é um exemplo excelente de histeria de massa ou consciência da espécie. Então, repetindo, as emoções provocam reações físicas. Pelo DSM-5, a versão atual da classificação de doenças, essa reação das pessoas do estádio é chamada de doença psicogênica em massa, DPM, ou doença sociogênica em massa. E qual é a explicação? Bom, sob forte estresse emocional ou medo extremo, o cérebro humano dispara reações físicas involuntárias idênticas à de uma doença real. E quando o gatilho do medo é removido, o corpo retorna rapidamente ao funcionamento normal. Eu cito esse caso para reforçar a ideia de que nosso corpo reage ao que pensamos e sentimos, como eu sempre digo aqui nos vídeos sobre psicossomática. E para lembrar também que emoções negativas contidas por muito tempo nos adoecem. E por outro lado, pensamentos e sentimentos positivos igualmente alteram estados psicoemocionais de forma positiva. São terapêuticos. Por exemplo, emoções, sentimentos como o perdão, o amor, a boa vontade, a gentileza, esperança, alegria e até dar boas gargalhadas são remédios eficazes. O livro sobre sonhos da Wilda Tanner contém interpretações universais de elementos dos sonhos, aqueles que têm o mesmo significado para muitas pessoas, transcendendo tempo, espaço e até culturas. Nessa lógica, sonhos com fornalhas ou fogões quebrados, por exemplo, podem estar indicando simbolicamente a presença de doenças do estômago. Defeitos em fiação elétrica representam distúrbios nervosos. Casas representam a estrutura óssea e partes de um automóvel podem representar partes do corpo. Sonhar com os faróis de um carro, principalmente se for o seu carro, pode estar indicando algum problema nos olhos. Sonhar com água transbordando e inundando tudo representa estados inconscientes dominando o racional, invadindo a pessoa como uma enxurrada. Desequilíbrio emocional. Significado similar tem um sonho com um cavalo desembestado. Indica que a pessoa não está controlando as próprias emoções, está sendo dominada pelos instintos, por impulsos, de forma primitiva. Há que se observar os sonhos, principalmente os recorrentes, aqueles que se repetem, para entender a linguagem simbólica deles. É prestar atenção, tentar entender os elementos dos sonhos. Na prática clínica, nós constatamos que, efetivamente, a interpretação universal se aplica a muitos sonhos relatados, mas também percebemos, algumas vezes, significações singulares, individuais, para diferentes pessoas. Quando um paciente inicia acompanhamento analítico comigo, eu explico sobre o trabalho com sonhos na abordagem junguiana e recomendo que a pessoa, ao acordar, escreva ou grave o que sonhou. Algumas vezes eu escuto a pessoa replicar: eu não sonho, eu tomo remédio para dormir, não sonho faz muito tempo e às vezes se eu sonho eu nem me lembro. E aí eu insisto, pois a partir de agora que você está em análise, você vai se lembrar dos seus sonhos, quando for importante, quando tiver uma contribuição do seu inconsciente
para o seu processo analítico. Vai anotar e trazer para a terapia, porque são coisas importantes para trabalharmos, indicações de caminhos a seguir na análise. E efetivamente, para surpresa do paciente, a pessoa retorna em alguma sessão posterior e diz: você tinha razão, eu voltei a sonhar. Eu sonhei, né? E conta o sonho para que a gente possa trabalhar. E a partir daí, a psicoterapia dessa pessoa ganha agilidade e a ampliação da consciência vai seguindo um caminho eficaz. Eu particularmente adoro ver isso acontecer. Eu amo acompanhar a transformação de uma pessoa a partir do autoconhecimento, da ampliação da consciência dela sobre todos os fenômenos da vida e sobre ela própria. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas dão conta de se descobrirem, pelo menos não no momento em que os parentes gostariam, que o terapeuta gostaria, porque cada um tem seu próprio tempo para isso acontecer. Uma hora chega em que ele vai estar pronto para o autoconhecimento. Essas são as facetas maravilhosas do psiquismo humano. Agradeço a sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.